Dia a cada um e a cada uma que estão aqui ou que estão nos assistindo, os que estão só nos assistindo ou aqueles que querem participar via internet, telefone. Esse é um debate absolutamente aberto, que continua um ciclo e que ainda teremos duas audiências, uma no dia 22 de novembro e outra no dia 13 de outubro, quando estarão convidados o ex-ministro Supremo Aires Brito, o diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, a doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, a doutora Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo. Isso no dia 22 de novembro. No dia 13 de outubro, já passadas as eleições, o deputado Osmar Terra, está convidado, o Dom Raimundo Damasceno Assis, o doutor Marcos Zaleski, que está aqui, mas está escrito que ele declinou do convite, a doutora Ana Cecília Peta Roselli Marques, presidente da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas. Então, nós temos essas duas. Hoje nós vamos continuar o debate com as seguintes pessoas. Só faz essa fala de abertura para... Lembrando isso, eu declaro aberta a 58ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Esta reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 27 de 2014, para instruir a sugestão número 8, que trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha, relativamente dos impactos sobre a violência. Eu quero insistir para explicar o que quer dizer instruir a sugestão número 8. Sugestão número 8 é uma sugestão que veio da sociedade, não teve origem no Senado, não teve origem na Câmara, veio de um abaixo assinado com 22 mil, se eu não me engano, assinaturas. Chama-se sugestão porque é uma proposta de que se venha a fazer um projeto de lei. Não é um projeto de lei. E isso entra pela Comissão de Direitos Humanos, todas as sugestões que aqui chegam, como a ficha limpa e como outras sugestões. E aqui, quando chega a presidenta ou o presidente da comissão, indica um senador. E caiu para mim esse assunto. Soube pela mídia que eu estava sendo indicado. O senador, deputado, tem direito de recusar. Ou seja, não posso chamar que é uma imposição da senadora Ana Rita. Ela colocou meu nome. Eu não fugi do debate. Eu não disse para ela que não queria o assunto. Preferia estar debatendo outras coisas com toda a franqueza. Mas eu não fugi. Eu assumi que eu creio que se tem um problema, além de outros, muito sério nesse país, é o problema da droga. Do cigarro, do álcool, da maconha, da cocaína, dos anfetaminas. Isso para dizer as drogas químicas. E outras que não são químicas, que são mentais, como o consumismo, que tomou conta da nossa juventude e que representa uma forma de droga. Então, esta audiência será realizada em caráter interativo com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania. O link é bit.ly/audiência interativa, tudo junto. E do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. 0800 61 22 11. Nós temos dois dos convidados presentes. O doutor Gerivaldo Alves Neiva, que é juiz de Direito da Coordenação Estadual da Associação de Juízes para a Democracia da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, que eu chamo para fazer parte da mesa. Também outro convidado é o Daniel Nicore, defensor público do Estado da Bahia.
E eu vou convidar extra pauta o doutor Sérgio Manfucci, ou Ranfucci. A letra aqui não deixa se é M ou H. H, Manfucci, que é promotor público. Eu convido para a mesa. Como vocês sabem, nós procuramos deixar que o debate flua o mais livremente possível. Mas, como aqui muitos querem falar, e da outra vez chegaram 500 manifestações, eu vou pedir que reduzam a um tempo curto, 10, 15 minutos. Não quero dizer que vai ser cortado depois de 15 minutos, mas 10 a 15 minutos, para termos o debate. Ao mesmo tempo, na hora do debate, nós vamos pegar a inscrição de todos, mas eu gostaria de dar palavra primeiro para quem nunca falou nessas audiências, e depois para os outros, pelo menos até uma certa hora da tarde. Então, eu dou início passando a palavra na ordem que eu chamei ao doutor... combinaram, tá bom, não tem problema. Eu passo a palavra, então, em primeiro lugar, ao doutor Daniel Nicore. Depois o senhor. Senador Cristóvão, bom dia. Em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. É uma honra estar aqui. Eu quero cumprimentar todos os presentes e dizer que eu tenho plena consciência de que... Obrigado. De que entre os presentes e de que, mesmo nessa mesa, nós estamos falando ou entre com especialistas no tema, ou mesmo o senador Cristóvão, que disse que tem outras prioridades, mas certamente já conhece muito o tema. Então, eu vou poupá-los de algumas repetições para focar a minha intervenção, primeiro, no quadro que a gente tem hoje, carcerário, e, segundo, numa projeção do que pode acontecer no país caso uma proposta como essa vire projeto de lei e depois seja aprovada. Nessa primeira tela, senador, presentes, colegas de mesa, a gente tem a evolução da população carcerária no Brasil. A linha amarela mostra a população carcerária em geral. A linha azul é dos presos provisórios e a linha verde de presos por tráfico. Vamos ignorar a linha azul porque essa é uma apresentação que eu tinha preparado para outro propósito, mas trago aqui porque cabe inteiramente. Essas 3 barras vermelhas mostram 3 mudanças do ordenamento jurídico no país que teriam o efeito de diminuir o encarceramento. A primeira, o Supremo Tribunal Federal, permitindo penas restritivas de direito para o tráfico. A segunda, a lei das cautelares no processo penal. E a terceira, a decisão do Supremo que permitiu a liberdade provisória para acusados de tráfico. O que a gente tem no país, em 6 anos, dados do Infopem, do Ministério da Justiça, a população de presos por tráfico, em termos absolutos, quase triplicou e, na proporção da população, dobrou, de 12% para 25% da população carcerária brasileira. Mesmo depois dessas 3 mudanças do ordenamento jurídico que deveriam ter reduzido o encarceramento. Mas, senador e demais presentes, a gente fala na população carcerária brasileira, esses eram outros quadros sobre Bahia e São Paulo, que eu vou pular pelo tempo, mas a gente tem que saber qual é o perfil do preso por tráfico no país. Quem é esse preso? Acusado de tráfico de drogas ou condenado por tráfico de drogas? A partir de agora, eu vou fazer uma comparação entre 2 pesquisas. Uma realizada em São Paulo, pelo Núcleo de Estudos da Violência, pela pesquisadora Maria Goretti, que Vossa Excelência mencionou que virá para uma audiência pública, para uma das próximas, e a pesquisa feita pelo Observatório da Prática Penal da Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, que eu tenho a honra de coordenar. Na Bahia, pesquisamos 315 casos, em São Paulo foram pesquisados 667 casos, ocorridos num período semelhante no tempo. Os da Bahia, primeiro semestre de 2011, os de São Paulo, de novembro de 2010 a janeiro de 11. Casos esses que foram acompanhados por um certo tempo.
A maior parte dos presos por tráfico no país é presa pela própria Polícia Militar, que faz policiamento ostensivo e de rotina. Pelo tempo, eu estou passando rápido, se quiserem que eu permaneça mais tempo num quadro, veja que em São Paulo, mais do que na Bahia, mas em ambos a maioria. A maior parte dos presos em flagrante no país é presa em via pública. Portanto, reforça a tese de que é o sujeito que é encontrado pelo policiamento de rotina, sem muita elaboração, sem oferecer muito risco para a própria polícia. É esse que é preso. Esse dado eu não tenho na tela porque não foi coletado em São Paulo, mas desarmados, ou seja, sem portar arma de nenhuma natureza, no momento da prisão, lá na Bahia, aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, é uma terceira pesquisa que eu não trouxe, foram 80% ou mais de 80% de presos desarmados. Bom, essa é a tela que nos interessa especificamente porque a audiência pública hoje, ela não trata da regulação de todas as drogas, mas de uma droga em especial, que é a maconha, a cannabis sativa, que é a droga ilegal mais consumida no país e também a droga que todas as pesquisas sérias indicam que é a droga ilegal menos lesiva e que todas essas pesquisas, eu cito aqui aquela pesquisa que saiu no Lancet, de David Nutt e outros pesquisadores ingleses, que faz um ranking de 16 ou 18 fatores de risco das drogas, pessoais e sociais, que apontam que a cannabis, em todos os aspectos, é menos lesiva do que drogas legais que nós temos no país, como álcool e tabaco. Eu estou dizendo aqui que a maconha não causa dano para o consumidor, não, eu não seria irresponsável de dizer isso. Primeiro porque eu não sou da área de saúde e, ainda que fosse, eu não chegaria a esse resultado porque não seria verdade. A questão é, entre as drogas que temos no Brasil, quais causam menos dano, quais causam mais dano? A maconha, a cannabis. Entre as drogas ilegais, é a menos lesiva e é menos lesiva do que drogas legais, como o álcool. Isso não é nenhuma nem duas pesquisas que dizem. Pois bem, qual é o perfil do preso que porta maconha no Brasil? Essa é uma coluna comparativa pela quantidade da droga. A coluna, a faixa verde clara da base da coluna é dos presos com até 10 gramas da substância. Em São Paulo e na Bahia, mais de 10%. Quando nós somamos esse mesmo grupo ao grupo dos que portavam entre 10 e 50 gramas da substância, em São Paulo chega-se a quase 50% dos presos. Acusados de tráfico, atenção, isso é importante. Na Bahia, quase 40%. Por que esse dado é importante? Na maior parte dos países que regulamentaram a maconha, na verdade, maior parte, muitos regulamentaram para fins medicinais, mas pensando nas experiências do Uruguai e de 2 estados americanos, a faixa que se autoriza para compra e para posse fica entre 30 e 40 gramas, é 1 onça, um pouco mais. Então, esse grupo do até 50 é um grupo em que é perfeitamente possível entender que esse sujeito era só usuário. É claro que esse não é o único critério, existem outros critérios. Mas quase metade dos presos na posse de maconha em São Paulo, quase 40% dos presos na posse de maconha em Salvador, tinham consigo quantidades perfeitamente compatíveis com o consumo por um curto período. Porque eu também não excluo aqui a possibilidade de pessoas com quantidades maiores de droga a terem para consumo, como não excluo a possibilidade de pessoas com quantidade bem pequena da droga a terem para tráfico. Mas o fato é, a nossa lei, que não estabelece quantidades objetivas para definir a conduta do usuário ou do traficante, ou o que seria ideal, para criar várias faixas do uso penalmente atípico, a posse de droga ainda proibida ao tráfico, faz com que sejam presos com acusação seríssima, que é de tráfico de drogas, crime hediondo, pena de reclusão de 5 a 15 anos, pessoas com esse perfil. Quase metade em São Paulo e quase 40% na Bahia, portando 50 gramas da substância ou menos, ou seja, nada. Crack não nos interessa aqui, não é o debate. Quantos tipos de droga eram apreendidos com o preso? Em Salvador, mais de 60% com um só tipo, em São Paulo, 40%, mais um indicativo de que a probabilidade maior é de que se trate
ou de um usuário ou de alguém na última ponta da cadeia do tráfico que não oferece quase nenhum risco. Quase todos homens, não nos interessa tanto. Idade dos presos. Tanto em São Paulo como em Salvador, os presos por tráfico são muito jovens. Os presos são muito jovens. Na nossa pesquisa, em geral, a gente tem uma idade média do preso, partindo dos 18 anos, em 30 anos, 29 anos. Presos um pouco mais velhos do que esses são os presos da violência doméstica ou familiar, 35, 36 anos. Os presos das varas criminais comuns, 28, 29 anos. E os presos acusados de tráfico são os mais jovens entre os jovens. Essa coluna do meio aqui ajuda a perceber melhor a questão. As colunas das extremidades mostram as idades dos presos por tráfico, em São Paulo e em Salvador. A do meio mostra a idade dos presos por todo tipo de crime em Salvador, presos em flagrante. Então, veja que, enquanto em Salvador, em geral, 43% dos presos têm menos de 25 anos, quando eu olho para a mesma faixa etária de presos por tráfico, ela soma 63% dos presos. Antecedentes criminais. A maioria não tem antecedentes quando presa por tráfico e quando presa até por outros crimes. Então, quem é o preso por tráfico no Brasil? Pesquisas, pelo menos essas duas, que comparam Salvador com Bahia, e uma terceira que foi feita comparando Brasília e Rio, indicam coisa muito parecida. Os presos acusados de tráfico, que é uma acusação seríssima no nosso sistema penal. Senador, se a gente olhar a pena do tráfico de 5 a 15 anos e comparar com o do homicídio simples, que é 6 a 20, como o tráfico é crime hediondo, na prática é uma pena pior que a do homicídio simples. Então, é esse perfil de pessoa que nós estamos prendendo por tráfico, sujeitando a essas penas. Um sujeito muito jovem, sem antecedentes em sua maioria, portando uma quantidade muito pequena de droga. Qualquer que seja a droga, e falando especificamente da maconha, que é objeto da nossa audiência, nós temos quase metade dos presos em São Paulo, que é o maior estado, e quase 40% dos presos na Bahia, nas capitais desses estados, São Paulo a maior cidade, Salvador a terceira, portando 50 gramas ou menos da substância. Resultado, isso aqui é um dado processual que não me interessa tanto, mas resultado do processo, isso é um problema curioso. Em São Paulo, quase todos foram condenados, mesmo com esse perfil. Apenas muito altas. Na Bahia, o percentual de condenação já é menor. Aí é só uma questão metodológica, porque a coluna do meio repete a pesquisa exatamente como foi feita em São Paulo, adaptando a nossa metodologia a deles. A da esquerda é o acompanhamento dos casos até 3 anos, eles acompanharam só por 6 meses. Mas, em todo caso, eu vejo que na Bahia, 40% dos presos em flagrante não foram condenados. 1 em cada 4 presos na Bahia é depois reconhecido como usuário. Ou ali, isso numa coluna, na outra, 1 em cada 5, depende do tipo de acompanhamento. Em São Paulo, vejam que o percentual de condenações é muito elevado para o tipo de preso que nós temos. Mas, fato é, ou na Bahia, em que eu tenho uma pessoa privada da liberdade durante o processo para depois ser solta durante 3, 4, 5 meses, ou em São Paulo, ainda pior, uma pessoa que não consegue nem mesmo na sentença provar a condição de usuário. Temos um dado, isso aqui é duração da pena, não me interessa tanto. Esse dado aqui é curioso, senador e demais presentes e colegas de mesa. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu que era possível aplicar penas alternativas, não privativas de liberdade, aos condenados por tráfico, desde que, claro, eles fossem primários, tivessem bons antecedentes, cumprissem os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33, não tivessem envolvimento com a organização criminosa ou nada disso, e com a pena de 4 anos ou menos. É claro que para quem escuta a discussão sobre guerra do tráfico, isso pode ter soado estranho comunitariamente. Mas quando a gente sabe, como vê agora, qual é o perfil do preso por tráfico no país, você entende perfeitamente a decisão do Supremo e por quê. Porque eu estou até desconsiderando aqui os casos de muitas injustiças que acontecem.
de usuários presos como traficantes, porque a lei é excessivamente vaga. Vamos falar de outro público agora. O público dos pequenos traficantes, da raia miúda do tráfico. Aquele público que é composto por jovens, muito jovens também, como os que consomem, e que vê no tráfico, infelizmente, uma alternativa de vida. Isso é triste que uma pessoa veja na ilegalidade uma alternativa de vida. Mas a gente sabe bem no país quais são as condições que o levam a isso. Esse sujeito é muito melhor, não só para ele, para o país, que esse sujeito, na sua primeira condenação, tem uma pena alternativa. Isso o Supremo já decidiu há 4 anos. Porque a chance que a gente tem de esse sujeito não delinquir, não redelinquir, é um pouco menor. Principalmente se durante a pena alternativa esse sujeito tiver uma oportunidade de qualificação profissional. Para concluir, vejam que na Bahia, mais da metade dos presos teve a prisão convertida em prestação de serviços à comunidade. Em São Paulo, apesar de 41% dos presos terem sido reconhecidos pelo próprio juiz como primários, com bons antecedentes, que não dialogam com a organização criminosa, etc. e tal, só 5% tiveram a pena convertida. Então, nós estamos no país, hoje é o diagnóstico da lei de hoje, superlotando as cadeias com jovens sem antecedentes que portam quantidades pequeníssimas de droga, para que eles saiam piores do que entraram. Eu sei que o debate aqui é sobre o passo à frente que se pretende dar, que é a regulação do uso recreativo e medicinal, mas, nesse primeiro ponto, para instruir a discussão, precisamos conhecer o diagnóstico de hoje. E o diagnóstico que temos hoje no Brasil é de uma lei absolutamente irracional, muito discricionária, em que, aos milhares, nós estamos acabando com as possibilidades de sucesso profissional desses jovens. Porque, e aí, a seletividade penal incide com a maior crueldade possível. Se um garoto jovem do meu bairro, do meu condomínio, da minha família, é preso com essa droga, a chance de ele ser considerado sujeito que porta para uso próprio é muito maior. E a vida dele não está abalada aí. Mas um garoto mais jovem, nesse mesmo perfil, vai ser preso por tráfico e, dali por diante, vai receber o rótulo e quem estuda aqui as teorias críticas do direito penal vai saber que é um rótulo que, dali por diante, será uma profecia que se autorrealiza. Eles estão entrando num ciclo que é muito difícil de sair. E estão entrando porque a nossa lei não dá conta da complexidade. Bom, eu agradeço a oportunidade e a ouvida e estou à disposição aqui do senhor e do plenário para novas intervenções. Muito obrigado. Obrigado.